Os blocos econômicos nada mais são do que um conjunto de países que se reuniram com objetivos de firmar acordos, tratados, para que conseguissem facilitar trocas comerciais, terem ajudas econômicas, políticas, sociais, por exemplo, facilitar troca de mercadorias, a livre circulação de pessoas, de trabalhadores, turistas entre os países, facilitar também para que empresas consigam investir em países diferentes. Então, os blocos econômicos são como uma espécie de cooperação internacional. Os países adotam, então, medidas para ter ajuda mútua. Então, aquele país que é membro de um bloco, ele se beneficia de acordos e tratados que são assinados ali durante a existência desses blocos econômicos. Primeiro, os blocos econômicos vão surgir na Europa, em um contexto de final da Segunda Guerra Mundial. Especialmente porque esses países europeus foram diretamente atingidos por esse grande conflito, então precisavam se aliar para passar por processos de reconstrução de infraestrutura, uma reconstrução econômica, política e também social. Foi tão bem sucedido o exemplo da Europa que acabou estimulando com que países de outros continentes também assinassem acordos e fizessem seus próprios blocos econômicos. Porém, os blocos econômicos vão ter uma intensificação no seu desenvolvimento e surgimento mais ali para a década de 90, principalmente por conta do final da Guerra Fria e a intensificação do processo de globalização. Algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, essa relação entre globalização e blocos econômicos. Mas vamos nos atentar aqui então à história e à origem dos blocos econômicos. O primeiro bloco econômico que vai surgir é conhecido como o Benelux, que é um acrônimo, ou seja, formado pelas iniciais de 3 países europeus. O BE para Bélgica, o NE de Netherlands, que seria então os Países Baixos, né? Ou como a gente fala aqui no Brasil, erroneamente, a Holanda, e o LUX, iniciais aí para Luxemburgo. Esses 3 países lá em 1944, então já quase no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que foi lá em 1945, vão perceber que eles vão precisar se unir para conseguir se recuperar de um grande conflito. Então eles formaram esse bloco econômico chamado de Benelux para ampliar alguns processos e estratégias de integração, visando ali alguns mecanismos simples de cooperação comercial, especificamente de seus complexos industriais. Depois de ter entendido bem aí o que são os blocos econômicos, seus objetivos e também passar ali pelo contexto histórico desses grupos econômicos, a gente consegue relacionar com a globalização. A gente tem aula, inclusive, aqui no canal sobre esse processo, mas em linhas gerais a gente pode falar que a globalização é um processo que está relacionado com o avanço dos meios de comunicação, de transporte, que vão facilitar trocas comerciais, circulação de pessoas, investimentos. Então é tranquilo a gente relacionar os blocos econômicos como uma espécie de resposta para a globalização. Porque pensa comigo, um país que quer se desenvolver, ter um nível significativo de desenvolvimento econômico, social, ele não pode se fechar completamente para os outros países. Ele vai precisar de tecnologia de outros países, de recursos minerais, de informações. Mesmo sendo um país muito grande, que tenha vantagens geográficas e históricas, dificilmente ele vai conseguir, em quantidade e qualidade, tudo o que ele precisa para alcançar esse nível de desenvolvimento. Então ele vai precisar da ajuda, da cooperação de outros países. Então, os blocos econômicos vão ser um desses mecanismos que vão facilitar esses acordos, esses tratados entre os países. Já que a gente avançou muito em termos de comunicação, de transporte, que é a globalização, eu preciso então ter acordos e tratados que vão facilitar, deixar menos burocrático essa cooperação entre os países. E os blocos econômicos, então, são uma resposta a essa demanda, a essa necessidade que a globalização vai trazer. Parou? Desculpa interromper, mas só para não deixar que vocês se esqueçam. Se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, comentário, sempre muito importante. Para a gente continuar crescendo com o nosso canal, beleza? Conto muito com a ajuda de vocês. Bora voltar para a aula. Precisamos entender agora que existem tipos diferentes de blocos econômicos. Porque, a depender do interesse dos países que estão naquele bloco, a gente vai ter níveis diversos de integração, de união entre essas nações. Você pode ter desde ali um simples acordo para facilitar trocas comerciais, até um estágio mais avançado em que é criado, inclusive, uma moeda única que vai ser utilizada no comércio entre os países. A primeira fase de integração, mais simples, que todos os blocos econômicos têm que passar, é a zona de livre comércio. Como o nome já indica para a gente, o objetivo dessa primeira fase, né, de integração dos blocos econômicos é apenas facilitar a troca de mercadorias, facilitar o comércio. Porque existe algo que a gente chama de taxas, que são barreiras alfandegárias,
nada mais são que impostos cobrados sobre produtos importados. Pensa comigo, você já deve ter ficado incomodado na hora de comprar algum produto de outro país e perceber que ele era muito caro, tinha muitos impostos e taxas. Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso acontece com vários outros países. A intenção é que a gente consiga proteger a nossa indústria. De que forma? Vamos imaginar o seguinte, você tem um produto dos Estados Unidos, por exemplo, com muita tecnologia, muita qualidade e com preço bem baixo, inclusive mais barato do que a mesma mercadoria que é produzida no Brasil. Aí você pensa, poxa, claro que a gente vai querer comprar esse produto dos Estados Unidos que tem mais qualidade e é mais barato do que um produto brasileiro nacional, que não vai ter a mesma qualidade e ainda vai ser mais caro. Então o que o Brasil pensa? Olha só, se eu liberar, ficar muito fácil para a pessoa comprar de outro país e importar esse produto, ninguém vai querer comprar da nossa indústria, da indústria nacional, e ela não vai conseguir mais gerar emprego e nem continuar em funcionamento. Então, para proteger a indústria nacional, a gente coloca impostos, que são as tarifas, barreiras alfandegárias, para que o produto de fora chegue no país de forma muito cara, desincentivando o consumidor a comprar esse produto de outro país, a importá-lo. Então, as barreiras, taxas, tarifas alfandegárias têm esse objetivo, proteger a economia nacional. Porém, os países, como eu falei para vocês, precisam negociar, fazer trocas de mercadorias, fazer comércio. E se esses impostos forem então muito abusivos, eles vão impedir com que a gente tenha trocas entre os países e os países vão ficar muito fechados, o que não é bom para a economia de uma nação. Então, essa primeira fase de integração dos blocos econômicos é quando a gente diminui ou elimina as tarifas alfandegárias sobre determinados produtos. Um exemplo de bloco econômico que está nessa fase é o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. A gente tem um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre esse bloco econômico, mas em linhas gerais, esses três países estão nessa primeira fase, porque eles não querem avançar tanto, especialmente os Estados Unidos e o Canadá, não querem avançar muito na integração dos blocos econômicos e chegar no nível de livre circulação de pessoas. Se não fosse assim, né, a gente não teria um muro entre os Estados Unidos e o México. Então, eles vão se limitar a essa primeira fase, em que as mercadorias vão circular livremente entre esses três países, porque a gente vai ter poucas barreiras alfandegárias ou quase nenhuma, a depender de alguns produtos. Essa aqui é a lógica por trás aqui da zona de livre comércio. Bom, galera, a segunda fase de integração dos blocos econômicos é aquela que a gente denomina de união aduaneira. E aqui uma dica importante. Sempre que a gente avançar de uma fase para outra, vocês têm que ter em mente que quando um bloco econômico ele consegue chegar numa fase seguinte, ele não elimina tudo que ele conquistou na primeira fase, não. Ele leva consigo todas as vantagens e acordos que foram feitos na fase anterior e acrescenta algumas novidades. Então, por exemplo, aqui, na segunda fase, que é a união aduaneira, a gente tem tudo que a gente viu lá na zona de livre comércio, que é a diminuição ou eliminação das barreiras alfandegárias, e a gente acrescenta algumas coisas. Dentre elas, a principal novidade é que a gente vai ter uma tarifa externa comum, conhecida como TEC. O que seria essa tarifa externa comum? Já para adiantar, a gente tem um bloco econômico que está nessa segunda fase, que é o Mercosul, que inclusive o Brasil faz parte. A gente tem um vídeo sobre o Mercosul aqui no canal, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e Venezuela, que está suspensa momentaneamente. No vídeo sobre o Mercosul a gente explica melhor o que vai acontecer. Essa tarifa externa comum é uma tarifa então que é cobrada sobre produtos de outros países que não fazem parte do bloco econômico. Vamos supor então que a Alemanha quer negociar com os países do Mercosul e ela quer exportar para a gente um determinado tipo de produto. Porém, vamos supor que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai têm taxas, barreiras alfandegárias diferentes sobre aquele produto. Então, para a Alemanha, vai ser mais vantajoso comercializar com um país que oferecer a menor taxa, a menor tarifa, barreira alfandegária. Vamos supor que esse país foi o Uruguai. Aí o Brasil vai olhar para essa situação e vai falar o seguinte: poxa, a gente está perdendo então uma chance de comercializar com a Alemanha, porque o Uruguai tem uma taxa, uma tarifa alfandegária mais baixa do que a nossa. Vamos então abaixar a nossa tarifa alfandegária para a gente conseguir competir com o Uruguai nessa situação. Isso vai fazer com que os países do bloco entrem em competição para ver quem oferece as melhores condições para o país de fora do bloco. Isso não é saudável para um bloco econômico, porque o objetivo não é justamente fazer uma cooperação entre os países. Nesse caso, estaria acontecendo uma competição, o que não desenvolveria o bloco econômico. Então, para não ter esse tipo de competição, de acirramento de ânimos entre os países, eles definem uma tarifa única, padronizada para determinados produtos. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, a Alemanha ela olharia para esses quatro países que fazem parte do Mercosul e falaria: poxa, todos têm a mesma tarifa alfandegária? Claro, ela iria escolher aquele país que tenha outras vantagens. Para um país comercializar com outro, ele vai levar em conta vários quesitos. Nesse exemplo, o Brasil sairia em vantagem, por quê? Porque a gente tem mais pessoas, então a gente tem mais mercado consumidor, mais pessoas para consumir aquele produto da Alemanha, aqui no exemplo. A gente tem uma rede de infraestrutura de transporte muito mais avançada
do que os países do Mercosul. Claro, a gente precisa melhorar muito em vários aspectos, mas comparando com os países não só do Mercosul, mas de toda a América Latina, a gente está muito mais à frente. Por isso, é uma outra dica que eu dou para vocês. Em todos os blocos econômicos, aqueles países que são mais envolvidos economicamente e socialmente, eles vão ter mais poder sobre os demais países membros do bloco. Então, na maioria das vezes, eles vão ter mais vantagem, eles vão levar mais vantagem do que os países menos desenvolvidos, porque eles vão fazer valer a sua soberania, o seu poder sobre os outros e os seus interesses vão acabar saindo na frente. Não quer dizer que os outros países não vão ter benefícios, vão ter sim, mas em comparação com os países mais ricos, desenvolvidos do bloco, eles vão sair em desvantagem, beleza? Então, tarifa externa comum, essa tarifa padronizada sobre um produto que venha de um país de fora do bloco para evitar a competição entre os países membros daquele bloco econômico. E o Mercosul, o Brasil faz parte, tem isso, tarifa externa comum. Não é sobre todos os produtos que a gente comercializa com os países, mas é um conjunto de produtos que tem essa tarifa mais padronizada. Chegamos na terceira e penúltima fase de integração entre os blocos econômicos, que é aquela que a gente chama de mercado comum. Mercado comum, já adianto, atualmente nós não temos nenhum bloco econômico nessa fase. Já tivemos, que foi a União Europeia, porém ela já passou dessa fase, ela está na última fase de integração, que é a quarta fase, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Uma curiosidade, né? O mercado comum tem esse nome, e o Mercosul, que é o bloco que o Brasil faz parte, o nome oficial desse bloco é Mercado Comum do Sul. Então foi um bloco criado com o objetivo de chegar nessa terceira fase. Ainda não chegou, está na segunda fase. Por que esses países querem tanto chegar nessa terceira fase? Porque nela a gente tem algumas novidades bem interessantes. Na terceira fase, a gente tem tudo aquilo que a gente viu nas duas primeiras e mais algumas novidades bem interessantes. Na terceira fase, a gente tem livre circulação não só das mercadorias, mas também de pessoas e serviços, além, é claro, de investimentos. Como assim? Então, a pessoa ela pode circular livremente entre os países membros daquele bloco, sem muita burocracia. Apenas ali, né, com um passaporte unificado, sua carteira de identidade. Então, não tem tanta burocracia para tirar um visto e ficar entrando nos países membros do bloco. Isso é muito importante porque facilita e incentiva, por exemplo, o turismo. Então, é muito legal você ter essa facilidade de ir para os países membros daquele mesmo bloco, sem muita burocracia. Aí você pode estar pensando assim, mas isso já acontece, por exemplo, entre o Brasil e a Argentina, basta você apresentar ali a carteira de identidade, sem precisar realmente de um visto, algo mais burocrático. Beleza, para fazer turismo. Mas se você quiser, por exemplo, comprar uma residência na Argentina, ir trabalhar naquele país, ou até mesmo estudar, você vai precisar tirar um visto. Isso exige uma burocracia, porque o país vai precisar autorizar a sua entrada no território. Então isso já cria alguns entraves e pode desincentivar algum tipo ali de relação entre os países. Tranquilo até aqui? Além disso, vai ter uma livre circulação também de investimento. Então uma empresa que quer investir em um país diferente e que esse país seja membro do mesmo bloco que o seu país de origem, o país de origem da empresa, e eles estão nessa terceira fase. Fica muito fácil, tranquilo de investir naquele outro país sem muita burocracia, impostos e taxas. A quarta e última fase de integração dos blocos econômicos é a União Econômica e Monetária. O único bloco que chegou nesse nível de integração é a União Europeia. O que a gente vai ter de novidade? Tudo aquilo que a gente já viu nas três primeiras fases, mais alguns detalhezinhos aqui super importantes. Por exemplo, a gente vai ter a criação de uma moeda única, que vai ser utilizada pelos países membros. Como assim? A gente tem o euro, né, na União Europeia. Então, por exemplo, os países que fazem parte da União Europeia e que adotaram o euro como essa moeda oficial, vão utilizá-la na hora de fazer transações comerciais. Quando você for visitar um desses países, você vai utilizar o euro também na hora de consumir alguma coisa. Por que isso é importante? Porque pensa comigo. Nas negociações internacionais, é utilizado, até hoje, né, já há muito tempo é utilizado, o dólar como essa moeda ali oficial. Então imagina que o Brasil quer fazer um comércio ali com a Argentina. Esses dois países têm moedas diferentes, o Brasil com o real e a Argentina com o peso argentino. Na hora de fazer esse comércio, a gente vai converter o real em dólar e depois o dólar em peso. Então essas transações que são feitas dessa forma, exigem uma burocracia muito grande. Você tem esse câmbio, né, que é essa mudança de uma moeda para outra, tem tarifas a serem pagas, então isso encarece um pouco a transação comercial. Quando você tem uma moeda única, você não tem esses empecilhos, você consegue facilitar as trocas comerciais. Então é uma vantagem muito interessante. Até mesmo para o turismo, imagina você vai para um país e você está querendo fazer uma viagem para vários países, na verdade, fazer um mochilão, por exemplo, pela América Latina. Em todos os países que você conhecer, eles têm moedas diferentes, você tem que ficar trocando, então isso prejudica muito o comércio, o turismo, por aí vai. Além da moeda única, a gente tem o surgimento do que a gente chama de parlamento. No caso aqui, na União Europeia, é o Parlamento Europeu. É um conjunto de políticos que foram eleitos por seus respectivos países, e nesse parlamento eles vão criar leis,
vão fazer votações, tudo para beneficiar em conjunto esses países. Você vai ter também um banco central único, que pode fornecer empréstimo para os países, tem exército em comum, livre circulação de pessoas. Então são várias vantagens e novidades aqui nessa quarta fase, mas especialmente vocês lembrem disso. A moeda única, por isso união econômica e monetária, monetária vem de moeda, a moeda única. Você tem a questão do parlamento, então políticos dos países membros dos blocos que se reúnem para criar leis, para poder votar em acordos, em tratados que vão beneficiar todos os países. E você tem a questão do Banco Central. Então é um banco para fornecer empréstimos, financiamento para os países. Para a gente finalizar a nossa aula, eu coloquei aqui vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. Então, vantagens para um país entrar em um bloco econômico e desvantagens. Vou começar aqui pelas desvantagens, os pontos negativos. Um deles é a questão da limitação quanto a acordos econômicos, comerciais com outros países de fora do bloco. Como assim? Em alguns blocos econômicos você vai ter ali restrições para que um país comercialize e assine acordos com outros países de fora do bloco. Isso pode fazer com que aquele país perca ali uma boa oportunidade de melhorar a sua economia, fazendo comércio e tratados com países diferentes. Então pode ser uma restrição, uma limitação. Outra questão é que aumenta muito a dependência entre os países membros. Porque imagina, num bloco econômico, um país ele comercializa muito com outro, ele é muito dependente dele. Imagina que esse determinado país entrou em uma crise econômica. O país que é muito dependente dele também vai sofrer graves consequências. Claro que no mundo globalizado é muito difícil que um país não sinta os efeitos de uma crise econômica, especialmente se ela começou em um país de grande influência, como foi o caso lá em 2008, que começou a crise nos Estados Unidos. Isso afetou de forma direta ou indireta, menos ou mais, quase todos os países aí do planeta. Mas quando isso acontece num país menor, sem grande influência, não vai ter tanta repercussão no mundo. Porém, se você tiver um país que está dentro ali de um bloco econômico, e mesmo que essa determinada nação seja um país ali de pouca visibilidade, pouca influência, se ele entrar em crise, ele vai afetar diretamente o país que é seu parceiro num bloco econômico. Então, essa dependência entre os países no bloco pode ser também uma desvantagem em tempos de crises econômicas. Por vantagens, a gente viu ao longo do vídeo, né? Você tem a questão da facilidade de trocas comerciais, aumenta essa cooperação política, econômica e social entre os países. Beleza? Mas, no geral, a gente consegue ver mais vantagens do que desvantagens em relação aos blocos econômicos. Então foi isso, galera. Obrigado por terem ficado aí até o final do vídeo. Se vocês gostam dos nossos conteúdos, curtem bastante as nossas aulas, não deixe então de se inscrever, deixar sempre o seu like, compartilhar o vídeo com quem você gosta, comentários aqui também. É super importante para a gente continuar com o nosso projeto, beleza? Conto muito com a ajuda de vocês. Saudações geográficas e até a próxima.